Olá, hoje vamos conversar sobre transformação digital e seguros com Paulo Kenzerki, presidente do Instituto de Transformação Digital. O programa está começando. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Paulo, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado por estar aqui no conforto do Hotel Sheraton, não? Hotel Sheraton de Porto Alegre. Um espetáculo, uma estrutura aqui muito boa. Paulo, vamos começar. O que é transformação digital? Transformação digital é um processo, né, que no mundo todo tem se falado muito, que é a grande mudança, a grande revolução nos modelos de negócios das empresas. Então, transformação digital ela começa sempre, né, pelo ambiente das empresas, a estrutura de pessoas, e passa pela inovação nos processos de negócio. Porque muita gente fica pensando, quando falamos de transformação digital, estamos falando só da internet, não só isso, né? Exatamente. Essa é uma questão que é importante a gente frisar, né? Apesar de ter o digital na expressão, isso não está relacionado à internet, está relacionado ao mundo dos negócios. Independente do ambiente que está sendo trabalhado, a transformação digital é a grande mudança no modelo, né, que as empresas normalmente utilizavam de forma tradicional para gerar negócio, desenvolver produtos. Ele atende toda a sua cadeia de negócio, né? Desde a produção numa indústria até a parte de vendas no varejo. Paulo, quais são os pilares que se sustentam a transformação digital? São 3 pilares fundamentais, né? O primeiro são as pessoas. Perfeito. Então, a gente sempre tem colocado isso, que ele precisa começar pela liderança, né, das empresas, o corpo diretivo. Ele precisa entender o que é a transformação, para, a partir dessa decisão, né, que ela é sempre baseada nessas lideranças, ela começa a ser disseminada em todas as equipes. Perfeito. E passa pelos processos de negócio, né? Hoje o que se faz, né, e a gente utiliza uma expressão, a gente chama modo 1 e modo 2, né? O modo 1 é o modo analógico. Como que a minha empresa trabalhava, desde que eu disse, processo de seleção, a parte de atendimento, comercial, produção, e o modo 2, que é o modo novo, né? Então, normalmente isso nas empresas tem esse conflito. Por isso que é importante a participação das lideranças, para que não seja tolhido a inovação dos processos e prevaleça o modo 1, né? Que é o modo tradicional. Que está ligado com pessoas. Exatamente. E é natural, né? As pessoas têm esse receio de inovar, de querer mudar. A empresa muitas vezes tem décadas, né? Empresas centenárias. Alterar o seu processo sempre é algo que gera um conflito. Então é importante a liderança ter isso como base e passar para as equipes, para que naquele momento, daquela reunião que se decide, vamos seguir o modo 1 ou vamos partir para o modo 2, que é o modo da inovação, da transformação, seja decidido pensando no futuro da empresa, não só olhando para trás. Bom, e aí vemos que a importância do setor de RH é importantíssimo, né? Fundamental. É fundamental. Fundamental. Não, é fundamental. Eu diria que hoje o grande esteio de uma transformação digital da empresa, ele precisa começar pelo RH, porque na maioria das vezes essa empresa talvez precise contratar uma pessoa que não estava naquele fluxo normal de trabalho, ou, né, colocar uma pessoa da sua equipe de alguma área dentro desse processo de transformação, né, que ele tem que ser baseado em cima da transformação digital sendo reportada direto às lideranças. A velocidade da implantação de transformação é que vai nos mostrar quais vão ser os líderes no futuro, né? Essa é a grande questão. E o terceiro ponto, né, desses pilares é a tecnologia, né? A tecnologia hoje está presente em todos os nossos movimentos, nosso dia a dia. Então isso precisa estar claro para a liderança, que isso tem que ser utilizado como uma forma de beneficiar toda a sua cadeia de processos no negócio. Segundo a tua experiência, Paulo, quando vocês tentam mexer em alguma empresa ou dar um conselho em alguma empresa para fazer esse tipo de mudança, qual é o maior empecilho
dos 3 pilares que você tem aí? São exatamente as lideranças. As lideranças. É questão cultural, né? Esse empresário ele construiu uma empresa do zero e aí a gente escuta muito a seguinte frase, mas uma empresa existe há 30, 40, 50 anos. Sempre fez desse jeito. Por que eu vou mudar agora? Perfeito. Né? Tem que mudar porque o mundo mudou. O consumidor do produto e do serviço dessa empresa mudou. E se ela não se atualizar, não evoluir, ela vai ficar para trás, né? Ela vai perder espaço no seu mercado. E tem muita gente que ainda pensa que só vai depender de um setor de marketing ou só TI que vai fazer toda essa transformação? Essa é a grande mudança que a gente enxerga dos últimos 20 anos, 25 anos de internet, né? Que normalmente era definido que uma área da empresa ia cuidar da internet, normalmente ou era tecnologia ou era marketing, e a empresa utilizava a internet como uma ferramenta que até hoje ainda é muito usada nisso. A transformação não, ela é uma transformação do modelo de negócio. Como isso, todo esse processo vai impactar nas empresas? O grande peso nisso, né, que está forçando as empresas a tentar entender o que é a transformação e se planejar, é o consumidor, né? Então o consumidor ele é extremamente conectado hoje, então ele quer conversar com as marcas em todos os canais possíveis, né? Ele pode começar dentro de uma loja, num shopping, ele vai passar pela rede social, ele vai terminar mandando um WhatsApp para aquela empresa. Normalmente, em todas as grandes mudanças que aconteceram no mundo, né? A gente pode pegar um período curto, né? Vamos pegar só os últimos 60 anos. Né? Década de 60, a gente teve a implantação dos programas de qualidade no mundo, né? O modelo Toyota, né, começou no Japão, né, se transformou num grande momento de mudança nas empresas. Então, os programas de qualidade. Década de 80, RPs, né, os sistemas de gestão complexos, que sempre causou um grande trauma, né, na implantação, porque estava focado na tecnologia e não nas pessoas. Né. 2000, a virada do milênio. Então, a gente tem um modelo que a cada 20 anos algo acontece no mundo. Em 2020, a gente está chegando aonde? Na transformação digital. Então, é importante a gente analisar o que aconteceu nesses períodos anteriores e por que hoje está acontecendo isso, né? Como eu disse, a grande pressão é por conta do consumidor. Falando de consumidor e de empresa, Paulo, o que vai acontecer com as empresas ligadas com a área de seguros? Esse é o que a gente está mostrando que é o segundo grande boom, né, dentro da transformação digital. Começou com os novos modelos, né, que a gente até citou, o modelo de uberização, depois entrou no segmento de hotéis, Airbnb, e a gente percebe que a transformação digital começou com a área de serviços, né, e está chegando exatamente na área financeira. Então, a área de seguros, porque é uma extensão de serviços e, como eu disse, como o consumidor começa a ter uma necessidade de ser muito rápido na resposta, né, começou a área de seguros, principalmente, a ter que investir nisso. A gente sabe que tem toda uma questão de legislação, que ainda é uma legislação analógica, mas isso é irreversível, né? Paulo, se fala muito de aproximar o cliente, com toda essa parte de tecnologia, tá? Quando falamos especificamente na parte de tecnologia, não? Sim. E se fala de aproximar ao cliente, mas, por outro lado, os clientes, os consumidores reclamam dessa falta de humanização da tecnologia. Como congeniar esses dois elementos aí? Como a gente diz, é um processo que está começando, né? Então, óbvio que a necessidade do consumidor e o que ele entende como uma relação saudável com as empresas prevê essa questão. Eu quero ser bem atendido. Né? Perfeito. Como a gente ainda está vendo que a tecnologia ela ainda está um pouco engessada, se fala muito em chatbot, né? Em inteligência artificial, mas ela ainda é uma inteligência não tão inteligente assim, vamos dizer. Então o chatbot ainda ele cria uma expectativa no usuário, que ele vai conversar com uma máquina e essa máquina vai resolver o problema dele. Ainda não está resolvendo, mas o modelo tradicional, né, ele é totalmente ineficiente, que é o atendimento humano, né, que são os campeões de reclamações em todos os órgãos relativo a isso. Então a gente ainda está passando um processo que a inteligência artificial, à medida que ela vai conhecendo o consumidor, né, vai entendendo o hábito dele, hoje já tem robôs que pelo meu tom de voz sabe se eu estou triste, se eu estou alegre, né, se eu estou, não é mais só a questão da minha palavra.
eu reclamei de alguma coisa, eu vou dar um encaminhamento. Né? Paulo, e essa maturidade digital, nós aqui no Brasil estamos muito longe, se comparamos com os Estados Unidos, com a Europa? Bastante. A gente tem um grande problema que é uma questão da área educacional. Né? Uhum. A gente sempre diz que um país, para crescer, para se tornar uma empresa líder no segmento que deseja, ela precisa investir em educação. E isso é o nosso grande desafio. Né? A gente prover uma educação que qualifique o usuário, né? Que qualifique as pessoas para elas poderem trabalhar nisso. Né? A gente pode dar um dado, né, que é um dado bem recente. A China, em 2017, ela formou 5 milhões de pessoas na área técnica. 5 milhões? 5 milhões. Os Estados Unidos, 580 mil. Né? O Brasil não chegou a 10 mil pessoas. Então, a gente tem que questionar em que momento que a gente vai ter que dar esse grande pulo, né? Porque o mundo todo está se conectando, está digitalizado. Né? Os Estados Unidos, com todos os grandes vales do silício, sempre inovaram, mas a China está internacionalizando todas as suas empresas. Né? Então, tudo aquilo que a gente dizia, mas a China ela só produz para o consumo interno. Nós estamos falando de um país com 1,4 bilhões de pessoas. Sim, tem público sobrando. Né? Só que esse modelo da China de primeiro atender o seu mercado interno, ele já está basicamente bem suprido. Então, essas empresas começam a internacionalizar. E aí a gente vai ter uma concorrência, né? Não só das empresas, mas do capital humano, que é o grande alicerce da transformação digital. Voltando um pouco na parte de transformação digital e o seguro, a parte de seguro, o que vai acontecer? Aí nós temos um tripé, as seguradoras, temos corretores, temos consumidores. O que vai acontecer com os corretores? Essa é a famosa cadeia de valor, né? Que se a gente pensar da forma tradicional, à primeira vista a gente vai imaginar o seguinte, mas esse corretor deixa de existir, né? Não, o que acontece, né? Até no comentário que tu fez, os consumidores querem um contato humano, querem uma pessoa para atender. Só que hoje, no modelo normal, o corretor não consegue atender todas as pessoas 24 horas do dia, que é o que o consumidor quer, né? Ele exige isso. Eu quero poder chegar em casa às 11 da noite e consultar sobre o seguro, seja da minha casa, do meu carro, de alguma coisa que eu queira fazer. Né? Essa velocidade que o consumidor quer, as empresas vão atender. E esse corretor, se ele quer sobreviver nesse mercado, ele passa a ser muito mais um consultor de negócios para poder ajudar aquele cliente a dar uma informação a mais, diferente daquilo que ele faz. Né? Eu entro no site, no aplicativo, eu quero fazer um seguro para o meu carro. Vou fazer o processo. Do outro lado, esse consultor, se ele estiver bem preparado, ele vai poder me dar uma informação com mais detalhe, mais dentro do meu perfil. Então, esse é o modelo que a gente percebe que vai acabar. Até porque como vai ter mais tempo, não? Porque o processo mais rápido, não? Sim. Ele vai ter mais tempo para se dedicar no processo de vendas, não? Para Exatamente, vender. Né? Então, aquela pessoa que por alguma situação fez um seguro às 11 da noite, ele pode no dia seguinte, né, na semana seguinte, esse consultor vir para esse usuário e dizer para ele, olha, o teu perfil, tu tem uma condição melhor. Então, os dados estão ali, né? A grande item da transformação que a tecnologia está ajudando e a velocidade é muito alta, os dados estão disponíveis. Então, tudo que eu faço numa rede social, né, num mecanismo de busca ou navegando mesmo nos sites, ele é capturado. Então, esses corretores que antes tinham a missão da venda, né, de tentar abrir o mercado, de conquistar um cliente novo, ele passa a ser muito mais estratégico para a empresa, de entender quem são aqueles clientes que fizeram um seguro na noite passada, no final de semana, e passar a alimentar com informações para conquistar um cliente que vai ter mais serviços. Uma coisa que ele não pode esquecer, que tem que se qualificar, não? Exato, essa é a grande questão. Como o consumidor ele é extremamente digital, né? Ele está conectado, ele usa todas as plataformas, né? Desde navegação até um WhatsApp, ele exige que o outro lado, né? A pessoa ou a empresa que vai estar respondendo também tenha a mesma velocidade e a mesma qualificação. Então, esse profissional, ele precisa se qualificar. Primeiros 3 meses já foram gastos mais de 700 milhões de dólares em startup ligada com seguro. Sim, não? Esse é o grande movimento está indo nessa linha, né? De prover soluções, né? Porque o mercado financeiro, quando a gente consegue ter uma startup que consegue resolver um problema que
que economiza, né, gera uma redução de custo de alguns centavos, a gente está falando de milhões, porque o Brasil a gente tem 200 milhões de habitantes, né? Então, quantas pessoas utilizam alguma instituição financeira em algum momento da sua vida, né? Não, e isso é um aprimoramento e tem uma coisa importantíssima, significa também sem aumentar valores, não? Os custos. Exatamente, né? Então a gente tem as duas pontas, uma é a redução de custo de uma operação de uma empresa de seguro, de uma empresa da área financeira. Outra é a possibilidade de, a partir dessa informação do cliente, poder oferecer algo a mais para ele. Essa transformação digital vai mudar completamente a indústria de seguro. Logicamente, não é só a indústria de seguro, mas... A previsão do Gartner é que até 2020, 85% de todas as interações de consumidor com as empresas vai ser via inteligência artificial. No próximo bloco, muito mais sobre transformação digital e seguros com Paulo Kenzerki. Já voltamos. A sucessão empresarial é um tema que não apenas preocupa o empresário no âmbito dos negócios, mas em igual proporção nos efeitos ocorridos nas relações familiares. É muito comum, após o falecimento ou aposentadoria do empresário, que seus sucessores entrem em conflito patrimonial, o que muitas vezes pode levar o negócio à falência ou ainda, o que é pior, inviabilizar a relação familiar. Some-se a isso a complexidade das atividades empresariais, que muitas vezes tornam difícil a definição de como seguirá a gestão da empresa, com sucessores envolvidos ou não na atividade do negócio da família. Ferramentas como holdings patrimoniais, acordos de sócios ou a contratação de gestores profissionais são exemplos previstos na legislação e que podem facilitar a organização da sucessão, possibilitando uma tranquila perpetuação da empresa para as gerações futuras. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Abra já sua conta. Banrisul, o grande banco do Sul. Estamos conversando no conforto do Hotel Sheraton de Porto Alegre com Paulo Kenzerki sobre transformação digital e seguros. Paulo, primeiro Congresso de Transformação Digital e Expo TD. Quando, como? Fale tudo. Esse evento acontece dias 16 e 17 de novembro em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, no Centro de Eventos Fundapark. 2 dias. 2 dias. A gente está propondo um evento que as pessoas possam fazer uma imersão no tema transformação digital. E como vocês têm dividido isso por palco? Como está o formato disso? Uma preocupação nossa, né, é que o evento ele gere muita informação útil, né, dentro de cada área de negócio. Então, como a gente formatou? A gente dividiu o evento em 6 palcos. Palco para varejo, indústria, serviços, agronegócio, turismo e governo, cidades inteligentes. E gostei de um palco especial que tem sobre educação aqui. Exatamente. E aí um dos palcos que foi montado vai ser um palco exclusivo para falar sobre educação. Mostrar o que está acontecendo, qual é a nossa necessidade, né, do Brasil investir na área educacional para poder suportar tudo que está sendo mudado e revolucionado no mundo inteiro em termos de negócios. Né? Paulo, vi que na abertura você tem uma pessoa aqui interessante, muito interessante. Uma norte-americana. Exatamente. Quem é ela? O formato do evento, as pessoas vão se inscrever e na parte da manhã da sexta-feira, todas vão utilizar o palco principal, que a gente chama de palco transformação. Perfeito. Nesse palco, todos vão assistir uma apresentação da Elati Abate, é uma norte-americana especialista em profissões do futuro. Ela está há 3 anos estudando no mundo inteiro como que as empresas estão se preparando para receber esses talentos, né?
que muitas dessas empresas têm cargos que ainda não existem. Tem outro convidado aí importantíssimo, Luiz Altes. Luiz Altes. Luiz Altes é o diretor do maior evento no mundo sobre transformação digital. O evento que aconteceu nesse ano em Madrid e reuniu 24 mil pessoas. Então ele vem mostrar o que as empresas no mundo já estão fazendo de transformação digital. Então é nos ajudar a enxergar o que são as melhores práticas para que as empresas brasileiras possam fazer uma transformação digital de verdade. E aí a parte importante também, não? Incluir pessoas gaúchas. Aqui, José Roberto Resende, não? Exatamente. Então, o que a gente percebeu? Bom, nós vamos trazer uma americana para falar sobre as profissões do futuro. Estamos trazendo um espanhol para mostrar o que as empresas estão fazendo no mundo. Então, a gente precisa ter a visão de um empresário brasileiro. E o Resende é um dos maiores especialistas de varejo, né? Um cara extremamente inovador. Então ele vem mostrar, né, o que o mercado brasileiro está enxergando sobre transformação. Essas 3 apresentações acontecem no palco principal durante a manhã. Cultura corporativa, inovação nos modelos de processo de negócio e 2 cases de transformação digital em cada palco. Isso. Na parte da tarde, cada pessoa vai para o palco de acordo com o seu segmento. Então quem se inscreveu no varejo vai ter um palco exclusivo para abordar questões de interesse do varejo. Quem for da indústria, a mesma coisa. E aí, dentro daqueles 3 elementos da transformação, a gente vai falar de cultura organizacional, né, as pessoas, como que as empresas estão se preparando, né, quais são os requisitos básicos para isso. A segunda apresentação é sobre inovação no processo de negócio. A gente quer questionar, né, os modelos tradicionais e mostrar exemplos práticos de quem está acontecendo. E o grande desafio, né, que todo mundo sempre pede no evento são os cases. Então a gente decidiu ter 2 cases em cada palco, um de uma empresa líder do seu mercado e uma outra de um mercado um pouco menor, provavelmente um mercado regional. Além das palestras, 3 debates acontecendo no período da tarde. Olha aqui, o futuro do e-commerce, como as universidades estão se preparando para a transformação digital e qual é o impacto da transformação digital na publicidade. Exatamente. A divisão do conteúdo, dos temas, né? A gente tem 50 temas no congresso. Então, na parte da sexta-feira à tarde, ele está dividido por segmento de negócio. No sábado, os palcos se transformam em palco de conhecimento. Um palco só para RH, um palco só para tecnologia, para ferramentas, para comportamento do consumidor, para e-commerce e o palco educação, que vai ter um debate específico. Paralelo com o congresso, vocês têm a Expo TD, não? Expo Tecnologia. Exatamente, apresentar o que as empresas estão mostrando de soluções. Então, vou dar em primeira mão no teu programa. Uma das palestras do agronegócio vai mostrar como uma empresa gaúcha se transformou nos últimos seus 70 anos. E além da palestra, né, da parte teórica, de informação, de apresentação do case, as pessoas vão poder sair do palco, vão entrar na área da exposição e vão encontrar o produto dessa empresa para ela poder ver ao vivo o que é aquela tecnologia, aquele case que foi mostrado dentro do palco. Então as pessoas vão poder ver um equipamento de última geração. Para ter uma ideia, o Brasil foi o primeiro país do mundo a patentear a inteligência artificial nesse produto, né? Então, convido todo mundo a conhecer não só a parte de conteúdo, mas ver de forma real os grandes cases que a gente está tendo no Brasil de transformação digital. Paulo, e fala um pouquinho sobre essa parceria que vocês têm na parte de educação. O que vai acontecer aí? Esse é um capítulo à parte dentro do Congresso que tem nos entusiasmado muito, né? A gente apresentou um projeto do evento para o Google e aí surgiu a ideia de falar sobre educação digital, de sala de aula inteligente. Né? E aí um questionamento que eu fiz, assim, eu quero conhecer uma sala de aula inteligente. Onde é que tem no Brasil? Não tem uma sala de aula inteligente. Né? Existem já instituições, universidades e escolas já utilizando alguma tecnologia que a gente chama de educação digital, mas não 100%. Então a gente está montando, dentro do espaço da feira, uma sala de aula inteligente. Né? E aí eu fui visitar, fui assistir aulas normais, e eu percebi que a sala de aula hoje ela é igual a 40, 50 anos atrás. O professor passa 80% do tempo copiando a matéria, né? Os alunos naquela interação, né? Entre eles e com a professora, 20% para dar um apanhado e tema para casa. E a gente foi entender o que é o conceito de uma sala de aula inteligente. É uma sala que não tem quadro, não tem papel e não tem caneta.
é um ambiente que a gente está, além do público em geral, a gente está trabalhando muito forte para convidar secretários de educação, coordenadores de escolas, professores, toda a comunidade, né, de educação para poder participar do evento. E o importante é que também vai ter um espaço para debate, não? Sim, e aí a gente tem um debate para discutir sobre isso, né? Como que a educação precisa ser melhor trabalhada no Brasil, né, para que a gente tenha uma mão de obra qualificada que possa atender toda essa demanda de transformação que está vindo, como a gente usa a chamada do Congresso, é uma tsunami de insights transformadores. Paulo, muita sorte, tá? Sei que é difícil montar um evento desse porte, não? E toda a sorte do mundo e muito êxito aí. Tá? Eu que agradeço a oportunidade e deixo o convite para todo mundo poder participar do Congresso da Transformação Digital, 16 e 17 de novembro, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. A você, muito obrigado pela companhia. Até o próximo Negócios e Seguros.